E mais uma vez o presidente Lula brilha, aplaudido, muito aplaudido, porque tocou em vários assuntos. Tocou na questão da Palestina, sem ofender o Estado de Israel, mas colocando que sim, tudo começou com um ataque a civis pelo grupo Hamas, que é um grupo de resistência na Palestina, mas que isso está se tornando uma vingança e agora, né, crescendo mais, indo até para o Líbano e tudo. Então, o presidente Lula pontuou isso, pontuou a questão da guerra na Ucrânia, a Rússia e tudo mais. Não agradou os ucranianos, que foram os únicos que não o aplaudiram, assim como a delegação israelense não o aplaudiu, mas todos os demais países aplaudiram e aplaudiram muito. Ou seja, Lula é um dos poucos, se não o único estadista hoje governando um país, né? Porque a gente vê do outro lado, primeiro-ministro alemão, nada. Você vê o Macron, perdeu a eleição, ainda fez esse cambalacho de não colocar quem de fato direito ganhou como primeiro-ministro, que seria a esquerda na França. E assim, né, Biden não tem nada, não consegue parar o Estado de Israel dessa agressão aos palestinos e agora aos libaneses. E Lula faz todo um discurso e é aplaudido. Então, o presidente Lula continua sendo referência mundial, conversa com Bill Gates, fala sobre os bilionários na frente dele, inclusive na reunião, faz um discurso muito assertivo com relação, né, uma pessoa que se considera, né, ou está entre os homens mais ricos do mundo, já foi o homem mais rico do mundo, mas isso oscila, né, não citando o nome, no caso o Elon Musk, que a pessoa, por ser muito rica, quer interferir na legislação de um país, atacar a democracia e tudo mais. E é um outro ponto que o presidente Lula colocou, a questão do avanço da extrema-direita no mundo, colocou a questão da extrema-direita no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, e como isso afeta a democracia. Ou seja, o presidente Lula continua sendo referência mundial nesse discurso e é algo que tem que ser reproduzido, né? Lula sendo aplaudido, colocando de fato cada questões aqui e ali, atualizando, né, as questões, a conjuntura mundial e cobrando, né, uma posição, uma reforma da Organização das Nações Unidas, porque não dá para ser mais a ONU do jeito que é hoje, até porque ninguém está respeitando. Lembrando, né, que a ONU, quando foi criada há praticamente 80 anos, o mundo era outro, existia uma União Soviética, muitos países não existiam ainda. Você pega todo o continente africano, muitos países não existiam, eram colônias, ficaram independentes muito depois. Tem muitos países importantes que não estão, né, representados de fato como deveria, que é a questão do Conselho de Segurança, que tanto o Brasil pede para estar, pede apoio para um, para outro. Então, assim, tem que ter uma reforma para ser de fato uma organização multipolar, não meia dúzia de países que no passado, vamos lembrar aqui, a ONU representava em torno pouco mais de 50 países e hoje temos mais de 180. Então a configuração de poder mudou e aí é isso que o Lula está falando. Não adianta a ONU falar, fazer resoluções e ninguém cumprir, porque isso aí é uma vergonha, né? É uma coisa que, se a pessoa não cumpre nem nada, para que serve a ONU? Então é isso, tem que ser reformulada, colocar aí o chamado Sul Global com representatividade de fato, e assim o presidente Lula falou e falou muito bem, né, em especial sobre a questão dos palestinos, que tem que se criar de fato um Estado palestino, que foi para isso que foi criado aquilo lá. E lembrando também que Gustavo Petro da Colômbia fez outra fala mais ou menos na mesma linha de Lula com relação aos palestinos. Então o presidente Lula mais uma vez deixa aí o brilho do nosso país na Assembleia Geral da ONU.